A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus, papais e mamães, espero que todas vocês estejam bem. Um ótimo domingo para cada uma de vocês, crianças. E vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical nesse domingo tão abençoado, crianças. Nós vamos para a lição número 12. Espero que vocês aí em casa estejam acompanhando as nossas videoaulas da Escola Bíblica Dominical, que estamos postando todos os domingos, nos mesmos horários da Escola Dominical. Amém, crianças? Nós vamos para a lição número 12, Elias, um profeta de milagres. Amém, crianças? Nós falamos na semana passada sobre Davi, né? Que foi uma bênção. E nessa lição número 12, nesse domingo, nós vamos falar sobre Elias, um profeta de milagres, né? Vou colocar aqui o Elias para vocês verem, né? Um profeta abençoado por Deus, que o Senhor chamou para falar com o povo. Amém, crianças? Então, vamos lá. Então, o título da nossa lição é Elias, um profeta de milagres. Amém, crianças? Vamos lá para o nosso memorizando. Eu quero que todas vocês, crianças, aí sentem no sofá, sentem aí na cama, né? Sentem na mesa, peguem a Bíblia de vocês, que é muito importante neste momento estarmos acompanhando, né? Fazendo a leitura junto da palavra do Senhor. Amém, crianças? Quero que vocês abram aí na Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 5, livro de Tiago. Amém, crianças? Chamem o papai e a mamãe, se vocês não sabem ler, para a mamãe ler com vocês nesse domingo. Amém, crianças? Vamos toda a família participar. Amém? Então, vamos lá. O nosso memorizando está em Tiago, capítulo 5, verso 16. Crianças, a parte B. Amém? Que vai nos dizer assim, ó. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém, crianças? A tia vai ler de novo para vocês. Vocês podem ler juntamente com a tia aqui e vocês aí, amém? A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Amém, crianças? Então, o objetivo dessa lição 12, nesse domingo abençoado, é que devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, crianças? Nosso Deus, ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, em nosso coração e nossa família. Amém? Objetivo fundamental, ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, crianças? Então vamos lá, explorando as Escrituras. Vamos aprender mais um pouquinho dessa história tão bonita. Amém, crianças? A tia vai fazer como de costume, a tia vai ler um pouquinho e vai explicar para vocês. Então esse aqui é Elias na minha história, um profeta de milagres, né? Vamos ver aí o milagre que ocorreu aqui através do poder de Deus na vida de Elias e do povo também. Amém, crianças? Então, nós vamos falar aqui, crianças, que depois da morte do rei Salomão, filho do rei Davi, nós falamos na semana passada do rei Davi. O rei Davi teve um filho, um dos filhos do rei Davi se chamava Salomão, tá bom? Depois da morte dele, crianças, desse rei, Salomão, filho do rei Davi, as 12 tribos se dividiram. As 12 tribos de Israel, elas se dividiram, né? Eram 12, um pouquinho foi para cá, outro pouquinho foi para lá, e foi se dividindo essas tribos. Amém, crianças? A tribo de Judá e Benjamim formaram o reino do sul. Então, a tribo de Judá e de Benjamim formaram ali o reino do sul, chamada de Judá, com a capital em Jerusalém. As outras 10 tribos formaram o reino do norte, chamaram de Israel, com a capital de Samaria. Amém, crianças? É a capital que a gente vamos falar hoje, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa história com mais um personagem, né? Falamos de Elias, que era o profeta, né? E vamos falar de Acabe também, que é o rei que está ali governando o povo nesse momento. Acabe, crianças, olha ele aqui, ó. Rei Acabe também, que foi um rei que ficou por muitos anos ali governando o povo, tá bom? Acabe foi rei de Israel e governou em Samaria. Ele pecou contra o Senhor mais do que todos os reis, do que todos que passaram por ali. Então, crianças, ele pecou contra o nosso Deus, crianças, mais do que todos que passaram por ali como rei, como governador. Ele pecou ao Senhor, isso é. Ele desagradou o nosso Deus muito, crianças, isso mesmo, né? Eu tenho certeza que ali o reinado dele foi um reinado muito triste, né? Porque ele desagradou a Deus. E se nós não temos Deus em nossas vidas,
Se não tem Deus no negócio, no trabalho, no reinado, nada vai bem, não é mesmo? Então ali ele foi péssimo como rei, crianças. Isso mesmo. Por quê? Porque ele pecou contra o nosso Deus. Isso mesmo, não podemos pecar. Não é mesmo, crianças? Temos que evitar o pecado, né? O pecado nos afasta da presença de Deus, nós sabemos disso. Não é mesmo? Tudo que é pecado, o que é pecado? De tudo aquilo que desagrada o nosso Deus. Amém, crianças? Então, vamos lá. Então, Acabe da nossa história é o rei ali do povo de Israel, tá bom? Naquele momento, ele pecou contra o Senhor mais do que todos os reis que se encontravam ali naquelas épocas, anteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Crianças, e para completar, ele se casou com uma mulher terrivelmente má, crianças, isso mesmo. Ele se casou com uma mulher, olha aqui, que se chamava, crianças, ó, ele se casou com uma mulher ímpia, Jezabel, uma mulher ímpia. Ela desagradava a Deus, uma mulher muito ruim, um coração muito ruim, crianças. Ela também, crianças, além dela ser uma mulher ímpia, isso mesmo, Jezabel era uma mulher idólatra. O que é isso? Ela adorava outros deuses, crianças, imagens, esculturas, tudo aquilo que desagrada a Deus. Ela adorava, crianças, isso mesmo. Idolatria, crianças, quer dizer que é oferecer um culto ou prestar a ídolos com amor excessivo, admiração exagerada por alguma coisa ou por alguém. Então ela adorava exageradamente, né? Ela idolatrava exageradamente aqueles deuses, principalmente Baal, crianças, isso mesmo, deuses que não podemos adorar. Ela adorava, né, imagens, esculturas, tudo isso que desagradava a Deus, Jezabel adorava, isso mesmo, era uma mulher ímpia, de coração ruim, crianças, só fazia o que desagradava o nosso Deus. Crianças, amém? Nós temos que aprender que primeiro vem as coisas de Deus em nossas vidas, colocar Deus em primeiro lugar, adorar somente o nosso Deus. Amém, crianças? Somente o nosso Deus devemos adorar. Amém? Então, vamos lá. O nome da esposa, então, de Acabe, do rei Acabe, era Jezabel, uma mulher idólatra, que levou o povo de Israel a adorar também falsos deuses. Então, ó, vamos lá também falar um pouco do nosso povo. O povo de Israel, através de Jezabel, começou a adorar também outros deuses, crianças, isso mesmo. O próprio povo de Deus foi para o outro lado, crianças, adorando outros deuses. Isso entristeceu muito o coração do nosso Deus Todo-Poderoso, isso mesmo. Eles começaram a adorar outros deuses também, crianças, e isso entristece o coração de Deus, não é mesmo? Devemos adorar somente o nosso Deus. O nosso Deus estava vendo o que esse povo estava fazendo. Estava entristecendo o coração de Deus muito. E ela conseguiu isso, crianças, que o nosso povo adorasse outros deuses. E Deus estava vendo isso, estava ficando muito triste, porque devemos adorar somente o nosso Deus. Amém? Que o nosso Deus, ele vive e reina para todo sempre. Amém, crianças? Então, vamos lá. Levou a adorar, então o nosso povo, ela levou a adorar falsos deuses, inclusive Baal, tá bom? Então, inclusive Baal, crianças, é o deus amorreu, da chuva e da tempestade e do inverno, tá? O mais importante dos deuses dos cananeus. Então, era um deus ali que eles adoravam, que não era como o nosso Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, crianças. Esses deuses que eles adoravam não faziam nada, não se mexe, não se fala, não faz nada, mas o nosso Deus que nós adoramos, ele é vivo, né? Ele ouve as nossas orações, ele nos abençoa, o nosso Deus nos livra de todo mal, crianças. O nosso Deus que servimos, que adoramos, é misericordioso. Amém, crianças? É esse Deus que nós servimos, um Deus vivo. Amém? Esse Deus de Baal que eles adoravam, essas imagens, essas esculturas, só desagradava a Deus. Não é mesmo, crianças? Esses deuses não faziam nada por eles, não. Porque não era Deus de verdade. Amém? Crianças, vamos lá, continuando. Vamos lá.
Mas o pecado da idolatria não ficou impune. Deus estava vendo que todo o povo estava idolatrando outros deuses, né? Adorando outros deuses, tendo amor por outras coisas, por outros deuses. Então isso não ficou impune. Deus estava vendo isso e iria tratar com o povo, crianças. Esse povo desobediente, crianças. Isso mesmo, devemos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar e adorar, crianças, somente o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Fale para o coleguinha, fala para a mamãe, fala para o papai, adorar somente a Deus, nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Amém, crianças? Sempre fale para o seu coleguinha, para a mamãe, para o papai, adorar somente a Deus. Amém, crianças? Vamos lá. Então isso não ficou impune. Deus enviou Elias. Então neste momento que Deus queria tratar com esse povo desobediente que estava adorando outros deuses lá, Deus enviou o profeta Elias, crianças. Isso mesmo. Um profeta muito abençoado por Deus, crianças. Isso mesmo. Vamos falar de Elias que Deus enviou para dizer a Acabe que não choveria durante os próximos anos. Amém, crianças? Então Deus enviou Elias para falar com o rei Acabe, para falar que Deus mandou dizer que não choveria durante muito tempo. Isso mesmo, esse seria o castigo de Deus para aquele povo, crianças, desobediente. Aquele povo que estava adorando outros deuses não iria ficar impune, mas Deus iria castigar aquele povo. E ficou muitos anos sem chover, crianças. Isso mesmo, Deus mandou Elias falar isso para o rei Acabe. Amém, crianças? Que causou muita fome, a fome extrema em Samaria. Então, como ficou muito tempo sem chover, crianças, quando não chove, não dá para crescer os alimentos, as verduras, não é? Então foi secando tudo, foi tendo ali em Samaria uma fome extrema. O povo estava passando muita fome, crianças, sem a chuva. Precisamos da chuva, não é? Para molhar a terra, né? Para crescer as frutas, as verduras, e isso não estava acontecendo durante um bom tempo. Por quê? Por causa da desobediência do povo. Não é mesmo? Deus iria cobrar do povo aquilo ali, crianças, porque precisamos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Amém, crianças? Então, vamos lá. Então, ficou um bom tempo sem chuva e a fome foi extrema em Samaria. Eles estavam passando muitas necessidades, devido ao castigo que Deus mandou para o povo, crianças, isso mesmo. E sabe o que aconteceu? Sabe aquela mulher ímpia e maldosa, crianças, que a palavra de Deus nos fala, Jezabel, isso mesmo, uma mulher de coração ruim, crianças. Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, crianças, isso mesmo. Aqueles profetas, homens de Deus, crianças, isso mesmo. Jezabel mandou matar todos eles, crianças. Isso mesmo, essa mulher era muito má, crianças. Não tinha amor em seu coração, crianças. Não tinha Deus em seu coração. Não é mesmo, crianças? Ela mandou matar todos os profetas do Senhor. Que triste isso, né? Mas Deus estava vendo tudo isso, crianças. E sabe o que aconteceu? Vamos lá. Tinha um mordomo na casa do rei Acabe, que ele se chamava Obadias, crianças. Isso mesmo. E sabe o que Obadias fez, crianças? Ele escondeu 100 profetas do Senhor e alimentou eles por um bom tempo, crianças. Que homem bondoso! Isso mesmo. Deus cuidou daqueles profetas, crianças. Eram 100 profetas do Senhor, crianças, que Obadias, que era o mordomo de Acabe, escondeu lá e alimentou aquele povo durante muito tempo, crianças. Deus estava cuidando de seu povo, como Deus cuida de cada um de nós, crianças. Devemos colocar sempre Deus em primeiro lugar em nossas vidas, que o Senhor cuida da gente. Amém, crianças? Cuida com muito amor, com muito carinho, crianças. Amém? Nosso Deus nos ama muito, crianças, mas devemos adorar somente o nosso Deus. Isso mesmo, crianças. Vamos lá. Então, Obadias, ele escondeu aqueles profetas, né? Alimentou secretamente aqueles 100 profetas. Passou-se um bom tempo sem chuva em Samaria, crianças.
As pessoas estavam passando muita fome, muita necessidade, isso mesmo. E durou aquilo ali 3 anos e meio. A seca durou ali em Samaria 3 anos e meio. Eles estavam sofrendo as consequências, crianças, porque todo ato ele tem uma consequência da parte de Deus. Isso mesmo. Eles estavam adorando outros deuses, não estavam? Deus mandou castigo sobre a vida deles. Eles estavam pagando pelas coisas que eles fizeram. Não ia ficar impune não, porque o nosso Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Não é mesmo? Então nós devemos tomar cuidado. Quem a gente está amando demais, quem a gente está idolatrando demais, não é mesmo? Quem a gente está tendo ali amor excessivo demais, tomar muito cuidado com isso, tudo com moderação. Podemos amar demais somente o nosso Deus, não é mesmo? Tomar cuidado com isso, crianças. Amém? Então vamos lá. Então passou-se 3 anos e meio, não chovia sobre a terra, né? Estava uma fome extrema. Deus mandou Elias mais uma vez, crianças, vamos lá. Vai entrar o profeta Elias mais uma vez, crianças. Deus mandou Elias falar com o rei. Cadê o rei Acabe, crianças? Vamos lá. Deus mandou Elias falar mais uma vez com o rei Acabe. Dessa vez, crianças, vocês lembram de Obadias? Isso mesmo, ele preparou um encontro do rei e de Elias, crianças, para que eles pudessem conversar. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos colocar nossos profetas aqui em pé. Não é mesmo, crianças? Vamos lá. Então eles começaram a conversar. Não é mesmo, crianças? Assim que se encontraram, olha só o que Acabe, aquele rei que desobedeceu a Deus lá no começo, que pecou contra Deus, ele acusou Elias de tudo aquilo que estava acontecendo, crianças. Isso mesmo. Ele falou para Elias assim, ó. Acabe acusou Elias pelos problemas que Israel enfrentava. Mas, crianças, Elias não tinha culpa de nada, crianças. Mas o rei sim, porque ele estava sofrendo as consequências de adorar outros deuses, né? Aquele deus Baal que eles estavam adorando não estava resolvendo nada, eles não estavam ajudando o povo, não é mesmo, crianças? Eles estavam sofrendo muito, porque Deus não estava com aquele povo naquele momento, crianças. Era a culpa de Elias? Não, não era a culpa de Elias. E sabe o que Elias falou para aquele rei, crianças? Você e a casa do seu pai abandonaram os mandamentos do Senhor. Então Elias falou para ele, você, a casa do seu pai, abandonou os mandamentos do Senhor. Não podemos abandonar nenhum dos mandamentos do nosso Deus. Os mandamentos que estão na palavra do Senhor devemos obedecê-los, crianças, que é muito importante. Nós obedecendo os mandamentos seremos abençoados por Deus. Mas Acabe obedeceu? Não, por isso que ele estava sofrendo as consequências. Eles estavam numa fome extrema, passando necessidades, crianças. Por quê? Porque desobedeceu os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Isso mesmo. Um dos mandamentos não falar, não terás outro Deus além de mim? Então, eles estavam adorando outros deuses, além do nosso Deus Todo-Poderoso. Eles desobedeceram os mandamentos do Senhor, não é? E por isso estavam sofrendo as consequências. Então, devemos adorar, crianças, somente o nosso Deus. Amém? Ele sim é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Amém? Então, vamos lá. Então, ele falou isso e falou mais ainda, crianças. Ó, Elias falou assim, ó. Ordene a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte de Carmelo. Então ele falou para o rei assim, ó, ordena todo o povo de Israel que vai me encontrar lá no Monte Carmelo. Isso mesmo. Deus iria tratar com o povo lá no Monte Carmelo, crianças, isso mesmo. Vamos lá? Mande também os profetas de Baal. Ele falou, mande também os seus profetas de Baal, todos se encontrarem comigo. Isso mesmo. Deus estava programando aquele encontro, crianças, para mostrar que não há outro Deus além do nosso, crianças, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos lá. Quando estavam todos reunidos, então
todo o povo se reuniu no Monte Carmelo. Os profetas de Baal, o povo de Israel que estava já ali, né, muito triste, crianças, por tudo aquilo que estava passando, porque desobedeceram a Deus, não é mesmo? Quando a gente desobedece a Deus, nós sofremos as consequências. Isso mesmo. Eles estavam sofrendo as consequências, eles estavam tristes. E os profetas de Baal, todos estavam reunidos naquele Monte Carmelo. Amém, crianças? E vamos lá. Quando estavam todos reunidos ao monte, Elias disse a todo o povo, crianças: até quando vocês vão ficar em dúvidas? Até quando vocês ficarão com dúvidas? Isso mesmo, olha a pergunta que o profeta Elias fez para todo aquele povo. Até quando vocês aí vão ficar em dúvidas? Isso mesmo. Se é o Senhor, se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Ele falou, crianças, a tia vai repetir para vocês. Se o Senhor é Deus, adore-o. Se Baal é Deus, adorem a Baal. Se decidem quem vocês querem adorar. Tem que escolher um para adorar. Nós devemos escolher o nosso Deus para depositar toda a nossa adoração. O povo estava em cima do muro, crianças. Uma hora adorava Baal, outra hora adorava o nosso Deus. E o nosso Deus não divide adoração, não. Tem que ser toda adoração para o nosso Deus, merecedor de toda honra e toda glória, crianças. Adorar somente o nosso Deus. Amém, crianças? E Elias estava falando isso com o povo. Se decide quem vocês querem adorar. Vocês querem ficar com Baal ou querem ficar com Deus vivo e poderoso, que é o nosso Deus, que esteve conosco lá no deserto, que está conosco? Isso mesmo, crianças. Olha só como eles estavam, crianças. Isso mesmo. Vamos lá. O Deus, aí Elias falou dessa maneira, crianças, para o povo. Ó, o Deus que responder com fogo. Isso mesmo. Então aí, crianças, aconteceu um dos grandes milagres, crianças. Elias falou, o Deus que responder com fogo, este é o Deus Todo-Poderoso que vive e reina. Amém? O Deus que responder com fogo, ele tem que responder com fogo. Amém, crianças? Então Elias, mais uma vez, propôs aos profetas de Baal que construíssem um altar e clamassem aos seus deuses, ao seu Deus. E assim fizeram, invocaram Deus até que se cortassem com faca e punhais. Porém, nada aconteceu. Olha isso, crianças, o que aconteceu nesse momento. Todos aqueles profetas de Baal, crianças, eles, né, que a palavra vai nos falar aqui, ó, invocaram o seu Deus, eles construíram ali um altar e começaram a clamar o Deus deles ali, crianças. Isso mesmo, Deus de Baal. Eles queriam que Baal mandasse fogo ali para demonstrar que ele era o Deus vivo. Isso mesmo. Mas não aconteceu isso, crianças. Eles começaram a se cortar os braços, crianças, a cortar os punhos, crianças, e nada disso aconteceu. Esse Deus que eles serviam não respondeu com fogo. Por quê? Porque não existia Deus nenhum ali, crianças. Isso mesmo. Vamos ler lá com a tia? Ó. Eles construíssem um altar e clamassem ao seu Deus. Assim fizeram, crianças. Eles construíram aqui um altar e começaram a clamar ao Deus deles, crianças. Isso mesmo. Até se cortarem com facas e punhais. Porém, nada aconteceu, porque Baal não era Deus, crianças. Isso mesmo. Baal não era Deus, não ouvia, não fazia nada, crianças. Eles até se cortaram os braços para ver se ia acontecer alguma coisa, mas nada aconteceu, crianças. Porque Baal não era Deus, não era o Deus Todo-Poderoso e vivo. Amém, crianças? Agora vamos ver o que Elias fez nesse momento, crianças. Depois de nada acontecer, Elias, crianças, o profeta abençoado por Deus, pegou 12
pedras, uma para cada tribo de Israel. Vocês lembram que lá no começo nós falamos das 12 tribos? Ele pegou uma pedrinha para cada tribo, montou ali o seu altar com 12 pedras, crianças, isso mesmo. Uma para cada tribo, reconstruiu o altar para adorar ao Senhor, crianças. Aquele altar que estava destruído, ele reconstruiu, colocou 12 pedras ali com muito amor e carinho, crianças, para adorar ao Senhor. Cavou também, crianças, uma valeta ali grandona, colocou a lenha sobre aquele altar, crianças, pôs o sacrifício sobre a lenha, pediu para derramar água sobre aquele lugar durante 3 vezes. Então, ele montou aquele altar e mandou derramar água sobre aquele altar 3 vezes seguidas e clamou ao Senhor, crianças. Então, ele montou aquele altar, né, com aquelas 12 pedrinhas, ele fez uma valeta, colocou a lenha, pôs o sacrifício sobre a lenha ali, né, que era necessário aquele sacrifício ao Senhor, para que ele oferecesse ao Senhor ali, crianças, né, e pediu para que molhasse 3 vezes ali, crianças, aquele local. Isso mesmo, em seguida ele clamou ao Senhor, crianças, com muita alegria, porque ele sim confiava no Deus que iria responder ele, porque o nosso Deus, ele responde às nossas orações, crianças. Ele ouve o nosso clamor, o nosso gemido, as nossas orações. O nosso Deus, ele vive e reina para todos sempre, e ele atende às nossas orações, crianças. Amém? É esse Deus que nós servimos, esse Deus todo-poderoso que ouve o nosso clamor. Amém, crianças? E nos responde. Amém? Vamos lá? Então, após derramar ali, ele clamou ao Senhor e falou assim: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel. Então, naquele momento, ele iria provar ali para o povo ver que ele sim era o Deus vivo e poderoso de Israel. Amém, crianças? E que tudo fiz de acordo com o que tu me ordenaste. Então, ele foi usado por Deus. Entendeu? Ele obedeceu às instruções de Deus para estar ali, para mostrar para o povo que somente o nosso Deus é digno de toda adoração. Que somente o nosso Deus, ele ouve as nossas orações. Amém, crianças? E nos ama muito. Amém? Então ele falou, né, todas essas coisas. Então o Senhor mandou fogo do céu, crianças. Isso mesmo, o nosso Deus que vive e que reina para todo sempre, mandou naquele momento fogo, crianças, do céu, isso mesmo, que queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra secou, aquela água secou que estava na valeta. Amém, crianças? É esse Deus que nós servimos. O grande milagre aconteceu naquele momento. Todos viram, crianças, fogo caindo do céu. Porque só quem faz isso é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Todos viram isso e ficaram admirados. Sabe, o povo de Deus, o povo de Israel, crianças, se prostrou no chão no mesmo momento, crianças. Colocou o rosto no chão, crianças. Isso mesmo, porque Deus mostrou que Ele vive e reina e ouve as nossas orações. Amém, crianças? Naquele momento, e mostrou que Ele é Deus. E não há outro além do nosso Deus, crianças. Não há outro Deus, crianças. Não há além do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele responde às nossas orações. Amém, crianças? Vamos lá. Então, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram neste momento, arrependidos todos, crianças. Ó os israelitas aqui, crianças. No momento que viu Deus mandando fogo do céu, mostrando que Deus é Deus, crianças. Olha o que eles fizeram, se prostraram no chão com o rosto no chão, crianças, isso mesmo. E gritaram em alta voz para que todos ouvissem, tanto os profetas de Baal como todos que estavam ali, crianças, ouvissem em alta voz. Olha o que eles falaram, crianças, o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Amém, crianças? Aí veio a confirmação que só o Senhor é Deus e não há outro além do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Não existe outros deuses para adorar, crianças, mas somente o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? E aí eles falaram isso, a tia vai repetir para vocês o que eles falaram, crianças. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, crianças? Para a glória de Deus, Deus mostrou ali, crianças, que só Ele é o Deus verdadeiro e poderoso. Não há outro Deus além do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? E aí, os profetas de Baal, vendo tudo aquilo ali acontecer, né, que eles estavam todos machucados, que eles adoravam aqueles deuses que nem existem. Sabe o que eles fizeram naquele momento? Eles quiseram correr, crianças, sair daquela situação ali. Mas sabe o que aconteceu? O profeta Elias viu e ordenou que prendesse todos aqueles profetas de Baal. Todos vão ficar presos. Isso mesmo. E nenhum vão escapar com vida. Todos perderam as vidas. Vocês lembram que lá atrás Jezebel matou muitos profetas de Deus? Dessa vez, crianças, todos os profetas de Baal foram mortos, crianças. Isso mesmo, eles pagaram o preço, crianças. No mesmo dia o profeta orou. Crianças, vocês lembram que estava quanto tempo sem chuva? 3 anos e meio, não foi mesmo? Após o arrependimento do povo e o povo gritar em alta voz, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós precisamos falar que só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Nós precisamos falar que o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Não há outro Deus além do nosso Deus. Amém, crianças? Após eles gritarem isso, o Senhor os perdoou, abençoou, crianças. E no mesmo dia, o profeta Elias orou ao Senhor, orou a Deus, e Deus mandou forte chuva sobre toda a terra, crianças. Olha, outro milagre aí. Quanto tempo que estava sem chover, mas o nosso Deus mandou chuva sobre a terra para concluir, crianças, aquele grande milagre naquele momento, né? E todos se alegraram na presença do Senhor Deus. Deus responde às nossas orações quando obedecemos a palavra de Deus e prestamos a adoração somente a Ele. Então, o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração, não é mesmo? E Ele, crianças, também recebe a adoração, que nós adoramos Ele. Amém, crianças? Então, devemos o quê? Adorar somente a Deus. O nosso Deus, Ele ouve as nossas orações quando obedecemos a palavra de Deus. Então, precisamos obedecer a palavra de Deus e depositar toda a nossa adoração somente a Ele, somente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Então, nós precisamos ter certeza disso, crianças, que não há outro Deus além do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós devemos adorar somente o nosso Deus. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa lição de hoje, tão abençoada, tão maravilhosa, crianças, e saber que não há outro Deus além do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, crianças? Tem aqui também para a nossa meditação, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vocês peguem um pouquinho a palavra de Deus, abrem nos versículos que vai ficar aí na tela e lê uma vez por dia, crianças, aprendendo da palavra de Deus. Vamos para o nosso memorizando dessa lição número 12, crianças. Vocês sabiam? Elias ficou no riacho de Quirete durante a seca e Deus mandou pássaros com comida para ele, crianças. Eliseu caminhava com Elias quando uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, o separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho e o profeta Eliseu se tornou o seu sucessor. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado e aprendido nesse domingo tão abençoado mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Amém? Tchau, crianças!